Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Muito bem, começando mais um episódio do seu podcast Diário Psi, do Acre para o mundo. Podcast sobre psicologia, comportamento em geral, enfim, muitos papos de alto nível rolam por aqui com certeza com a sua participação. Inclusive você pode sugerir temas, pode sugerir convidados, pode participar com a gente sim, então não perde tempo, tá bom? Para ouvir, você já sabe, né? Em várias plataformas de podcast está disponível aí o nosso podcast Diário Psi. E no nosso canal no YouTube, Arif Calacina, tem uma playlist dedicada ao nosso podcast Diário Psi, tá bom? E fique à vontade para participar e sugerir, inclusive por lá e comentar também. E lógico, começando hoje uma nova parceria, nosso podcast Diário Psi, no oferecimento da Games Psi. Explore com a gente, isso mesmo. É uma loja virtual com vários jogos cognitivos, pedagógicos, psicopedagógicos, terapêuticos e educativos e diversos instrumentos e ferramentas para ajudar você, psicoterapeuta, na sua prática profissional, tá bom? E para conhecer os recursos que a Games Psi dispõe, é só entrar em contato com a Tássia e a Adriane pelo próprio Instagram, @GamesPsi. @GamesPsi. Ou, se você preferir, você pode entrar em contato também pelo WhatsApp. É o 68 DDD Acre 99250 2024. Repetindo, 68 99250 2024, tá bom? Este é o WhatsApp da Games Psi. Você vai falar com a Adriane ou com a Tássia. Muito bacana, rápido, fácil, e aí você obtém maiores informações, tá bom? E hoje, no episódio 22 que estamos gravando, deixa eu ver aqui, na sexta-feira, dia 4 de setembro, às 15 horas e 11 minutos, episódio 22, um tema complexo. Vamos prestar bastante atenção, porque eu trago dois convidados para a gente dialogar sobre isso e que, nesse momento, principalmente, merece uma atenção especial. Feminino versus masculino, ou masculino versus feminino. E aí, o que é que você acha? Esse diálogo de hoje vai ser com a doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, a UNB, e professora adjunta 2 da Universidade Federal do Acre, a UFAC, a professora Madi Porto, e o mestre em Psicologia Social e psicoterapeuta João Martins, que também é idealizador do projeto Masculinidades Possíveis. E, nesse sentido, eu fiz esse convite para os dois aceitaram, fiquei muito contente. Eu confesso que estava bastante empolgado há tempos por esta conversa e estava ali tentando articular e finalmente conseguimos um dia para essa gravação. E vai servir também para a gente falar de uma forma lógica, de uma forma científica sobre o assunto. E, lógico, como sempre, os nossos microfones estão abertos para vocês cumprimentarem os nossos ouvintes. João e professora Madi, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitarem o convite. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria retornar ao Diário Psi. Quero fazer uma saudação a todas as pessoas ouvintes e uma saudação especial a você, Arif, e a você, João, por essa oportunidade de conversa. Eu também estou muito feliz, Arif, de retornar aqui, da gente poder conversar mais uma vez, né? Reafirmo a importância que vejo no programa, né? Acho que é um espaço de informação e de formação também. E quero saudar todos os ouvintes e dar um abraço virtual, mas muito afetuoso em vocês dois. Para você que já acompanhou, né, as conversas anteriores com o João e com a Madi, percebe que os dois são do Nordeste. O João é da Bahia, a Madi
é de Pernambuco, o sotaque não engana, mas agora há pouco ela estava falando que lá as pessoas já acham que você já perdeu o sotaque, né, o Madi? Já está misturado com sotaque acriano. Antes de tudo, eu gostaria que vocês fizessem um panorama, conforme a percepção de cada um, lógico, do que vem acontecendo no Brasil acerca do recrudescimento da violência contra a mulher e os seus direitos. Lógico, a Madi como representante desse universo feminista e, lógico, o João com o seu olhar das masculinidades possíveis. E aí, gostaria que a Madi começasse, por gentileza. Tá. É importante a gente perceber que houve uma intensificação dos casos de violência contra as mulheres e dos casos de feminicídio pós-pandemia, que teve como consequência o isolamento social, claro, mais de uma determinada classe social, né, que pôde ficar em isolamento, e, ao mesmo tempo, uma diminuição no número dos registros dessa violência nos espaços especializados, né, nas delegacias, né, de forma geral, nas delegacias de mulher. E a gente precisa entender que isso não é consequência da pandemia, mas a pandemia colocou uma lente que nos faz perceber a epidemia que é a violência contra as mulheres. Ou seja, que é uma experiência, né, muito mais comum, muito mais frequente do que poderíamos supor. É importante percebermos que a condição do confinamento intensificou questões que antes não se apresentavam da forma que se apresentam agora, né? Como, por exemplo, a convivência mais próxima, que intensificou os conflitos, né? Então, isso precisa ficar claro, porque as pessoas ficam querendo colocar que é a pandemia que causou o aumento da violência. A violência contra a mulher sempre existiu, as bases dessa violência é a estrutura patriarcal e a misoginia que constitui, né, a organização da nossa sociedade, além do racismo, né, e das relações de classe. E a pandemia intensificou e fez com que nós pudéssemos visualizar esse problema, que é um problema grave de direitos das mulheres, mas também de saúde pública. Os casos de violência contra a mulher, né, desde agressão a feminicídio, eles vêm aumentando vertiginosamente no Brasil nos últimos 10 anos. Quando a gente olha, por exemplo, o Atlas da Violência de 2019, e aí eu fui buscar alguns dados, né, a gente tem um registro de 4.936 mulheres mortas em 2017, né, que é o maior número registrado desde o início da série histórica, que foi em 2007. Então, em relação ao primeiro ano da pesquisa, por exemplo, a gente tem um aumento de 30,7%. Desse total, 1.407 mortes ocorreram dentro de casa, o que os pesquisadores relacionam a possíveis casos de feminicídio e violência doméstica. Então, em 10 anos, o levantamento aponta que a taxa de assassinatos cometidos, né, dentro das residências aumentou 27,6%. Por que eu estou falando isso? Porque eu associo isso ao momento político do país, né? Estamos testemunhando um recrudescimento do conservadorismo e da tolerância com a violência contra a mulher. Como que um país com esses dados flexibiliza leis de posse e porte de armas, né? O próprio presidente da República é um político abertamente machista, defensor de uma ideologia reacionária contra as mulheres. Ele é autor de atos de violência contra mulheres, como o que fez, por exemplo, contra a deputada Maria do Rosário, né, ao falar para ela que só não a estupraria porque ela não merece. Entre tantos outros exemplos que a gente poderia relacionar aqui. Aí eu penso que quando alguém com este perfil
ocupa o cargo político mais importante do país, muitas pessoas com perfis semelhantes ou que se identificam com estes valores sentem-se autorizados, legitimados a se comportar da mesma forma ou de maneira ainda pior. O atual governo federal exalta ideias e costumes de uma ideologia patriarcal, aberta, que pode ser evidenciadas pelo culto à família, pela ideia da localização da mulher na sociedade como mãe, submissa e voltada a esses afazeres domésticos. A ministra de Direitos Humanos, da Igualdade Racial das Mulheres, Damares Alves, defende que o modelo ideal de sociedade é com as mulheres somente em casa. Ela é defensora do Estatuto do Nascituro, que criminaliza o aborto até mesmo em caso de estupro. Não é à toa que a gente assistiu no mês passado algumas pessoas, se sentindo no direito de tentar impedir o direito garantido da menina de 10 anos de abortar. Outro ponto que eu acredito que também colabora para a construção desse quadro é a crise econômica e o desemprego, que associado a um desmonte de políticas públicas para mulheres, como políticas de atendimento, campanhas, entre outras, vão criando um cenário propício ao acirramento da violência. Você está ouvindo Diário Psi. A Madi costuma dizer que quem tem que falar sobre machismo e resolver essas questões são os homens, não as mulheres. E realmente faz todo sentido, Madi. E, por favor, Madi, então explica pra gente isso. E em seguida eu gostaria que o João falasse um pouco sobre o que propõe o seu projeto Masculinidades Possíveis. Isso é importante porque nós percebemos o seguinte: as mulheres, ao longo da história, numa posição, sempre de segundo sexo, de segunda categoria, precisou se organizar, precisou lutar para ter esses direitos, inclusive o direito de não ser morta, Assim, a condição de que matar a mulher é um crime. A gente só conseguiu isso com a Lei Maria da Penha em 2006. Então, eu estou falando isso porque parece que é óbvio que matar a mulher é crime, mas no Brasil já teve lei que autorizava o assassinato de mulheres, no Brasil colônia. Então, nós somos fruto de uma sociedade colonial, que trouxe esse lugar das mulheres, de subalternidade, e que ficava a cargo do homem decidir pela vida ou pela morte. Então, essa é uma realidade do Brasil. Então, a Lei Maria da Penha, se a gente for olhar, é muito recente. E ela trouxe esse lugar de que matar mulheres é algo que não podemos admitir, que é um crime. E aí a gente fica pensando que nesse tipo de debate, geralmente eu estou trabalhando com isso há mais de 20 anos, e sempre vem a questão, mas quem morre mais são os homens. Inclusive nesses atlas, como um dos que João trouxe, Se a gente for olhar, tem um número de homens que são assassinados, só que tem uma característica diferente. Os homens são assassinados e mortos fora do ambiente doméstico, a mulher dentro do ambiente doméstico. Essa diferença é fundamental, porque a casa é dita como lugar da proteção e do aconchego. E é na casa, no domicílio, que as mulheres estão mais vulneráveis a serem assassinadas. Então, isso é um quadro importante, porque a gente precisa pensar o seguinte: fora de casa, quem mais morre hoje são os jovens negros. É um genocídio da população negra jovem. Só que a gente precisa pensar, quem é que mata as mulheres e quem é que mata os homens? São os homens. Então, assim, há algo na organização dessa masculinidade que é preciso que se pense. E aí eu entendo que os homens precisam se incomodar com isso. Porque o que ocorre muitas vezes ao longo da minha vida, de estudiosa desse assunto, é sempre vir a ideia: não, precisamos fazer grupo com homens. Se são os homens que batem nas mulheres, as mulheres rompem o casamento, e aí ele casa com outra e continua batendo em outra. Então a gente precisa falar com os homens, conversar com os homens. Então as mulheres, mais uma vez, assumindo o dispositivo materno de cuidar, de resolver o problema que é dos homens.
né? Então é nesse sentido que eu aponto que os homens precisariam se incomodar com esse modelo de masculinidade. Né? Os homens precisariam olhar para os seus filhos, sobrinhos, afilhados, netos, irmãos, pais, e dizer assim, eu não quero esse modelo para ser referência para mim e para os outros homens, né, que eu tenho relação, que eu tenho afetividade. Então, é nesse sentido que a mulher assumir esse papel destitui a necessidade dos homens assumirem e, ao mesmo tempo, eu acho inócuo, porque, pelo que a gente já tem observado, os homens têm homens como referência. É muito difícil você ver um homem tendo uma mulher como ídola, tendo uma mulher como aquela que ele leu aquele texto e aquilo foi a referência da vida dele, tendo uma mulher como uma pintora, uma musicista, uma escultora que ele admira. Os homens se admiram entre eles. Então, assim, aí vai uma mulher organizar um grupo de homens para conscientizar os homens da violência contra a mulher, ela é ridicularizada. Ela não é levada a sério. Os caras, principalmente nesses grupos que os homens vão obrigados pelo Poder Judiciário, eles saem de lá tirando, assim, coitada, né? Fui lá só porque eu tenho que comparecer. E é nessa hora que eu acho que se um homem estivesse lá fazendo esse trabalho, teria muito mais sentido para o homem que ouve, para o homem que precisa se repensar e para o homem que está querendo fazer alguma contribuição para que esse modelo não seja mais um modelo hegemônico, não seja mais um modelo que nos socializa, né, a nós, mulheres, e aos homens. Então, assim, é nesse sentido que eu coloco que teria que se ter uma necessidade de que os homens assumissem esse debate. E aí eu fico muito feliz de estar nesse encontro aqui, de ter um homem que, né, tem um programa que acha que é preciso pautar esse debate, que já fez uma entrevista com o João, né, que eu ouvi, que eu achei muito boa, e que a gente está agora aqui debatendo. Então, essa é a contribuição que os homens precisam ter nesse processo, né? Então, eu quero sempre destacar isso, assim, não dá para as mulheres assumirem uma responsabilidade que é dos homens, porque nós já temos muitas, nós acumulamos muito trabalho, né? E ainda ter que fazer este trabalho, essa é a questão que eu coloco. Cara, perfeito, eu gostei muito da fala da Madi, assim, acho que entendo bem por essa linha também. O projeto, né, o projeto Masculinidades Possíveis, ele consiste na produção de arranjos terapêuticos e diálogo para trabalhar com homens interessados em refletir sobre os sentidos e possibilidades de ser homem no mundo em que a gente vive, né? O projeto nasce desse incômodo, né, que a Madi menciona, assim, de um incômodo percebido por mim na minha vida, né, de me sentir inadequado fora desse padrão masculino que está colocado, né? E com isso vem um desejo também tanto de me cuidar como de também ajudar outros homens a cuidarem de si, né? É um projeto que tenta contribuir com a desconstrução do machismo a partir de uma dimensão coletiva, né? Eu penso que os homens podem e precisam conversar entre si sobre o que significa ser homem. Ao meu ver, é preciso problematizar essa ideia de que há uma natureza masculina. Não há. A masculinidade, eu entendo a masculinidade como uma construção sócio-histórica, sabe? E aí, parafraseando Simone de Beauvoir, né? Nós não nascemos homens, nós nos tornamos homens. A constituição de homens e masculinidades, né, na esfera pessoal, ela é fundamentalmente e constantemente atravessada pelo social. É nesse sentido que eu aposto no trabalho em grupo, né, como uma importante ferramenta terapêutica. Então, desde maio desse ano, que eu venho mediando um grupo terapêutico de homens online, que, entre outras coisas, tem por objetivo o aprendizado e desenvolvimento de comunicação aberta, honesta, desenvolvimento de habilidade de escuta, da habilidade de se expressar, né, de maneira congruente, aumentar os níveis de autonomia nas nossas tomadas de decisão, né? O grupo, ele é um espaço vivo,
né, onde as relações e dinâmicas sociais elas acabam sendo reproduzidas, o que dá chance aos participantes de refletir sobre a forma como eles se relacionam consigo, né, com as pessoas ao seu redor e com o mundo. Então, o grupo é um espaço onde é possível colar e descolar de identificações e tecer redes que sustentam no discurso os nossos desamparos. Ao longo da vida, muitos homens aprenderam que tem que ser fortes, viris, né? Que não podem falar de seus problemas. Tem até um dado que eu trouxe na conversa anterior, né? 7 em cada 10 homens não falam de seus medos, dúvidas e sentimentos profundos com amigos, né? Constrói-se um medo da intimidade, de conversar sobre o que sente, o que pensa de verdade. Então, o grupo ele vem se constituindo como um lugar onde os participantes se sentem seguros para trazer fraquezas, para trazer suas fragilidades, porque ali eles se sentem acolhidos, sem julgamento, né? É um lugar onde os problemas que antes eram percebidos e tratados no âmbito individual podem ser cuidados numa dimensão coletiva. E isso é interessante porque algumas pessoas acham que numa psicoterapia de grupo não conseguiriam se conhecer ou tratar de questões específicas, mas na minha experiência o grupo permite isso. Às vezes a pessoa acha que só vai resolver sua questão tratando especificamente dela, mas em muitos casos o grupo favorece o aprendizado de interações sociais mais saudáveis, o que por si só já resolve um monte de coisa. A interação e o confronto com o outro tanto faz com que eu entenda sobre o modo do outro funcionar, como eu aprenda sobre o meu, né? É preciso ver o outro para que eu possa me diferenciar do outro e saber quem eu sou nessa história. Então, eu aprendo não só a partir dos meus conflitos, mas também a partir do conflito do outro, da troca de experiência e o apoio mútuo. Então, este grupo terapêutico de homens online, ele é um grupo aberto, né, até atingir o máximo de 6 participantes, e ele funciona semanalmente às quartas-feiras, de 18 às 19h30, e tem 3 regras fundamentais, assim, né? Falar na primeira pessoa. Então a gente não está no grupo para discutir os homens da sociedade brasileira, não. Ali é um espaço onde cada um vai falar em primeira pessoa, vai trazer as suas questões, né? A segunda regra é acolher o que é trazido sem julgamento, né? Então isso favorece também que o problema de um se torne uma questão para todos. E a terceira regra é confidencialidade, né? O que é dito no grupo fica no grupo. E o projeto, o Masculinidades Possíveis, tem um outro braço que é o Rolê de Paz, que consiste num quadro de bate-papo ao vivo, conduzido por mim, em parceria com o Zac Moreira, que é fisioterapeuta e pai de 2 meninas. No Rolê de Paz, ele e eu conversamos sobre temas que compõem esse universo da paternidade. A ideia é de construir um canal de diálogo sobre questões que permeiam esse percurso de construção da paternidade. Então, da mesma forma que eu falei há pouco, né? Assim como não nascemos homens, somos feitos homens, não é o fato de um homem gerar um filho biologicamente que o tornará pai, né? A paternidade não é um atributo biológico, tampouco uma vocação inata, mas uma invenção sobre si mesmo, que envolve a adoção simbólica de uma criança, como um colega nosso exemplifica bem, né, o Alessandro Marin Pietri. Então, deste modo, o Rolê de Paz, no Rolê de Paz, nós falamos do lugar de pai. Partimos de nossas próprias experiências para abordar questões inerentes ao exercício da paternidade. Então, é um espaço onde a gente compartilha dúvidas, conflitos e aprendizados, né, que a gente vivenciou, mas fazemos isso sem uma pretensão de oferecer pílulas douradas ou ditar regras, né? O Rolê de Paz é um convite ao diálogo, a troca de experiência, para que cada um invente caminhos possíveis para si. E aí uma coisa que estimulou criar o Rolê de Paz foi uma percepção, a partir da chegada de meu segundo filho, que enquanto
as mulheres, as mães, construíram diversos espaços para troca de experiências, aprendizados e apoio mútuo, nós, pais, né, encontramos poucas opções nesse sentido. Se você quer ler algum material, quer trocar ideia com os outros homens sobre a experiência de paternidade, isso é uma coisa difícil, assim, não é tão acessível. Então, o rolê é uma contribuição nessa direção, sabe? De querer encorajar e fortalecer homens no seu percurso de tornarem-se pais. E isso muito inspirado também numa ideia de que a chegada de um filho é um momento em que a chave vira para muitos homens. É um daqueles momentos de transição em que não existe script, né? E que algumas pessoas ficam meio perdidas, se deparam com medos e fragilidades, mas também encontram nesse momento uma potência incrível de vida, né? Que os torna capazes de se reinventarem, né? Então, eu acredito que cada um pode ser o melhor pai para o seu filho, né? Para isso, não tem fórmula pronta, é preciso deixar a experiência falar, ter coragem de expor seus furos e confiar na sua capacidade de construir vínculos. É assim que eu venho tentando ser pai, né? E o rolê de pais ocorre mensalmente. Até o momento nós já fizemos 3 rolês. O primeiro rolê foi sobre educação domiciliar em tempos de pandemia, o segundo sobre corpo e o cuidado de si, e o terceiro foi um especial do Dia dos Pais. Esse mês de setembro vem o 4º. Diário Psi. Eu acho que é interessante também fazer uma contextualização do movimento feminista, e eu gostaria que a Madi explicasse para a gente o que propõe o movimento feminista, principalmente nesse momento em que vemos essa agressão tão grande à figura da mulher e também das pessoas que se identificam, né, com o gênero feminino. O movimento feminista é um movimento social, mas que também se expressa, né, em linhas de pesquisa nas universidades, né, em organização, né, de mulheres de diversas formas, em diversos locais, mas que o princípio fundamental é o acesso aos mesmos direitos que os homens. O ataque ao movimento feminista é algo recorrente, né? Desde as primeiras ações de mulheres organizadas com este conceito, né? Com essa palavra feminismo, que data do início do século XX, há muita resistência, há muito preconceito, um contramovimento, um movimento que quer impedir, né, essa nova forma, né, esse questionamento que as mulheres fazem de um lugar de subalternidade. Só que isso não significa que antes as mulheres não faziam isso, né? Então, assim, ao longo da história da humanidade, as mulheres se rebelaram a esse lugar. E só a partir, né, do final do século XIX, começo do século XX, que esse movimento passou a ser nomeado como feminista e organizado, né, politicamente e também dentro das pesquisas, né, científicas. O objetivo é tentar apresentar, né, para a sociedade que mulheres são pessoas, são sujeitos humanos, coisa que parece que é lógico e é evidente, mas que não é, porque toda a política, toda a produção científica foi pensada de homens para homens. Quando se fala assim, a humanidade, a gente fala os homens, inclusive até hoje se fala assim, como se as mulheres estivessem incluídas. Aí sempre dizem isso, não, mas as mulheres estão incluídas nos homens, é sobre a humanidade, e isso não é verdade. As mulheres nunca foram incluídas quando a pauta são direitos e privilégios. As mulheres sempre estão excluídas, elas são incluídas, aí quando se refere às mulheres, aí se destaca e se coloca que as mulheres estão incluídas quando se refere a homens, humanidade, os homens, né? Então, isso é importante pensar, porque nós hoje
olhamos assim, não, mas as mulheres têm condição, as mulheres hoje já acessaram lugares políticos, as mulheres já têm direitos, mas isso tanto não é verdade que o pouco direito que nós conquistamos, estamos perdendo. As poucas políticas públicas que nós conquistamos, em especial do início dos anos 2000 para cá, do século XXI, nós estamos perdendo. A legislação de direito ao aborto, após uma gestação fruto de um estupro, uma legislação que é antes da Constituição Federal, que foi só em 88 que homens e mulheres foram considerados com condições de igualdade perante a lei. Antes da Constituição, a lei que dava esse direito à mulher, e que dá esse direito à mulher, ela existia, que é de 1940, são 80 anos que as mulheres têm esse direito no papel, porque ela não consegue acessar, porque não há política estabelecida, né, nas unidades de saúde para oferecer a realização, que isso já é uma limitação do acesso ao direito, mas agora há um movimento contrário para que a mulher deixe de acessar o direito que ela tem, né? Então, o feminismo, mais do que nunca, ele é necessário para mostrar que essa ideia, né, de subalternidade das mulheres é uma ideia construída para a manutenção do capitalismo. Porque a professora Silvia Federici, no seu livro Caliban e a Bruxa, que é um livro, ela é historiadora, ela faz um levantamento, né, da história da queima das bruxas, das ditas bruxas, que as bruxas eram quem? Eram as mulheres que tinham conhecimento, eram as mulheres que faziam as curas, os remédios, e essas mulheres foram queimadas pelo Estado, né, num movimento de organização da sociedade, da saída do feudalismo para a organização do capitalismo na acumulação primitiva do capital. Nesse momento, a classe trabalhadora foi cindida. A classe trabalhadora, que é composta de homens e mulheres, foi cindida com essa ilusão que os homens carregam, e que nosso mestre Freud reforça, né, de um falo, de um poder que os homens teriam. E essa é uma falácia, porque quem tem poder é uma classe dominante. Os homens da classe trabalhadora não têm poder. Agora, foi dito a eles que ele poderia exercer esse poder diante de quem? Diante da mulher. Então, ele teria, no momento dessa organização do capitalismo, ele teria a seu dispor alguém que trabalharia de graça para ele. Porque essa é uma organização da sociedade atual. O trabalho doméstico, ele não é remunerado. E as mulheres são convencidas a entender que elas trabalham porque elas amam. Por amor, elas cuidam da casa, da família. E isso foi uma forma, né, de organizar a possibilidade do capital conseguir, né, juntar o lucro. Então, é preciso pensar sobre isso, porque, veja, na hora que os homens começam a pensar, né, sobre essa masculinidade hegemônica, mediada pela violência, porque é essa masculinidade que se coloca para os meninos, que é aquela que você não pode chorar, você tem que ser o durão, você tem que enfrentar os perigos. Então, a gente vê a maior mortalidade dos homens em suicídio, em acidentes, porque os homens se colocam nas situações de perigo, porque eles precisam provar uma masculinidade que é mediada pela violência, né? E aí, como eu posso pensar sobre isso se eu não começar a refletir sobre a divisão do trabalho doméstico? Né? Porque enquanto o trabalho doméstico não for efetivamente dividido, nós não teremos igualdade de condições. Porque não adianta discutir a possibilidade das mulheres acessarem direitos, acessar os lugares de poder fora de casa, se as tarefas de casa continuarem com ela. E a pandemia nos trouxe isso, porque na hora que as mulheres elas precisaram ficar cuidando das crianças em casa com
com as aulas, né, remotas, precisando trabalhar, precisando continuar cuidando dos doentes, que também é tarefa das mulheres, o colapso se deu, né? Aí a violência começa a aparecer. Então, a questão quando o João traz a questão da paternidade é muito importante, porque o dispositivo materno traz para as mulheres essa necessidade, né? Ela se constitui, se subjetiva nessa necessidade do cuidar do outro, né? Como condição, e não necessariamente o filho. As mulheres sempre estão cuidando de tudo, na política, no trabalho, né? Sempre as tarefas do cuidado são colocadas para as mulheres, porque a elas cabem esse lugar. Então, nós precisamos desconstruir isso, e o movimento feminista ele vem para colocar isto em pauta, para dizer isso não é natural, nós não somos naturalmente cuidadoras, nós não somos naturalmente as que temos que cuidar das crianças da casa, porque esse é um trabalho que todos nós, homens e mulheres, temos condições de fazer, né? Não só as mulheres, não só corpos portadores de útero, que estão com possibilidade do cuidado das crianças, do cuidado doméstico, do cuidado dos que estão acometidos de alguma doença. Então, essa é uma das pautas que o movimento feminista traz, porque não há possibilidade de igualdade enquanto esse trabalho ficar acumulado com as mulheres, né? Então, todo o processo da organização do capitalismo foi do convencimento das mulheres a ficar relegado, inclusive da Revolução Francesa, né? Porque a igualdade, liberdade e fraternidade era para os homens, assim como a República Grega era para os homens. As mulheres sempre estiveram de fora. Então, é preciso que nós percebamos essa realidade. E o movimento feminista tem esse papel de trazer uma lente, de trazer uma poronga para iluminar o local, a situação, para que a gente possa entender uma realidade que se coloca de muita crueldade para as mulheres, de muito sofrimento, de muitas perdas de talentos que nós temos quando as mulheres são relegadas a essa subalternidade. E aí eu queria dizer, assim, quando vocês falaram que Damares coloca, né, e defende, está lá como ministra para dizer que as mulheres têm que ficar em casa. Aí eu me pergunto, por que ela não está em casa? Uhum. Por que ela não... Porque, se esse é o modelo para as mulheres, ela estaria em casa e não como ministra. Então a gente não pode escutar isso sem fazer um questionamento. Ela está sendo usada para um projeto de convencimento das mulheres sobre esse lugar, né? Então não podemos ser ingênuos diante dessas questões. Maravilha, muito bom a gente realmente refletir sobre isso. Você está ouvindo Diário Psi. E isso que você colocou faz pensar nessa outra questão aqui, que eu já havia refletido sobre isso, e assim, à luz de alguma teoria psicológica, né? Como se explica, por exemplo, um homem que é machista, aí vamos usar o termo mais atual, tóxico, inferiorizar tanto as mulheres, violentar seus direitos, achá-las fracas, inúteis, e ao mesmo tempo necessitar. E aí, onde vem a contradição, né? Ele vai necessitar ter relações sexuais com essa mulher, dentre muitas outras funções domésticas. E aí eu gostaria de ouvir vocês sobre o que é que vocês pensam sobre essa questão que eu coloquei. Cara, assim, pensando à luz da psicologia social e do entendimento que os homens são seres condicionados e produzidos pela história, o homem machista, né, ou o homem tóxico, é resultado de uma construção sócio-histórica que o faz crer que as mulheres são inferiores e submissas a eles. Ou seja, as mulheres estão aí para servi-los, né? Então, embora o campo das teorias de gênero parta da concepção de gênero como uma construção social e cultural que afeta tanto homens como mulheres, que isso quer dizer? Que masculinidade e feminilidade não são sobreponíveis, respectivamente, a homens e mulheres, são metáforas de poder
e de capacidade de ação acessíveis a homens e mulheres. No entanto, a construção da masculinidade, né, a partir de um aspecto hegemônico, perpassa o imaginário social, diz respeito à formação em oposição ao feminino, né? Então, masculino como oposto ao feminino. E aí, pensando junto com Ivone Vieira, que é uma psicoterapeuta de abordagem corporal, poderíamos dizer que o homem machista é aquele que fez dentro de si um corte no seu próprio princípio feminino, ligado à sensibilidade, à receptividade, né? Ele teme que o aparecimento da ternura, da sua sensualidade, possa torná-lo novamente um menino dependente de sua mãe, né? Tem que acreditar que a mulher é coisa sua costela, né? Por ter medo de tornar-se ele próprio seu apêndice. Fica proibido de chorar porque as lágrimas lhe dissolveriam a armadura de cavaleiro vitorioso, colocando-o em contato com esse lado mais terno, mais feminino, né? Então, por que tememos essa identificação com a mulher, com o feminino? Aí, como Madi citou Freud, né? Ele também nos ajuda, realmente nos ajuda a pensar nisso, porque ele nos dá uma possibilidade de explicação na medida em que admite que a mulher seria uma pessoa castrada. Então, nesse sentido, a gente poderia até admitir que a angústia de castração que o homem tem, pelas suas razões próprias, podem levá-lo a temer ser uma mulher. Seria por isso que o homem se obrigaria a tornar-se duro, frio. Ele não só teme ser uma mulher, né, como também não quer e não sustenta uma mulher ao seu lado. Pensa que o lugar da mulher é atrás ou abaixo dele. Quem já não ouviu aquele jargão de que por trás de um grande homem há uma grande mulher? Balela, isso é pura balela. O machista, ele comporta-se como se a vida fosse uma linha reta que pudesse ser prevista e controlada, né? Torna-se incapaz de fluir, nega a descontinuidade do movimento, né? É o tipo de homem que coloca toda a sua energia e realização no trabalho. Está inacessível para a mulher e para os filhos, porque é muito ocupado para perder tempo com essas coisas, entre aspas, menores, né? Cria uma identidade monotônica, vendo tudo dentro do padrão masculino estabelecido, né? Que é um padrão machista. Então, essa naturalização do olhar que objetifica o corpo feminino, né, se relaciona a uma necessidade por sexo que é só para satisfazê-lo, só para satisfazer o homem ou para procriar, né? É a sexualidade que deixa de ser um movimento natural de gozo para transvertir-se em exibição de pseudo-liberdade e de uma falsa potência. A necessidade de que a mulher realize funções domésticas ou crie seus filhos reafirma a necessidade que este homem tem de sentir-se superior, né? Vocês já repararam que muitos homens que cometem feminicídio de suas parceiras dizem que gostavam delas, que gostavam dessas mulheres, e eu acho que até gostavam mesmo, mas a única maneira através da qual eles podiam realizar esse amor era matando-as, porque percebiam que só assim elas permaneceriam submissas a eles. Então, são homens que não suportam ver diante de si uma mulher viva, autônoma, e a única maneira de reconquistar a mulher é matando ela. E, simultaneamente, e aí é que está o paradoxo, matando, ele tem a mulher completamente obediente a ele, né? Então, eu penso que é mais ou menos por aí que dá para a gente argumentar alguma coisa. Não é uma proposta de reflexão absoluta de maneira nenhuma, mas um caminho para se pensar. Eu acho que é interessante que você coloca, João,
porque dizer assim, tem a necessidade do sexo e do cuidado, mas não tem a admiração, né, e o projeto, que é como se esse fosse dividido entre os homens. Então, quando você traz que o homem fica preso, né, no pensamento do trabalho, isso é excelente para o capitalismo, é exatamente o que o capitalismo quer, né? Então, todo esse processo é para fazer com que os homens se submetam, né, a essa exploração do seu corpo, do seu trabalho, e ache que ele domina e tem vantagens, quando pode exercer esse poder na relação com as mulheres e com os mais fracos, as crianças, né, os velhos, que é comum também. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu queria também falar sobre Freud, porque ele nos traz, ele deu, num momento muito ainda limitado para as mulheres, ele ofereceu um lugar de escuta, né? Então, foi Freud que deu importância ao que as mulheres falavam. Ele abriu-se para ouvi-las, deu um lugar de importância para o que elas sentiam, para o que elas desejavam. Então, isso é muito importante. Então, apesar da teoria freudiana ter uma crítica muito forte do movimento feminista, e tem muitas coisas que a gente podia falar, e teria que ser um programa específico, mas não é preciso que se diga, né, que ele ouviu as mulheres e, inclusive, a técnica que ele desenvolve, né, da associação livre, foi a partir dele considerar a fala de uma mulher, dizer assim, escuta, deixa eu falar, né? Então, assim, ele tem essa importância e a gente precisa destacar. Outra coisa, assim, quando você traz a questão da masculinidade, porque o masculino é o tempo inteiro a negação do ser mulherzinha, né? Porque se você vai pegar qualquer criança de 4 anos, um menino de 4 anos, ele vai se sentir ofendido se ele receber qualquer coisa que remeta ao feminino, se ele for colocado diante de algo do feminino. Então, o que significa? O feminino é algo negativo. O feminino é referido na nossa sociedade como o sujo, o inferior, o escuro, né? E isso vem de quê? De uma organização, né, que não é por acaso, das religiões monoteístas. Porque antes da religião monoteísta, que elas são todas patriarcais, e as mulheres têm um lugar de negativo, e elas são negadas em todas elas, né, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, antes, né, nas religiões pagãs, nas outras organizações religiosas, existiam elementos, figuras femininas, inclusive na matriz africana, né, onde figuras femininas também são deusas, tem lugares, né, tem lugar de deusas assim como os homens, tem uma igualdade nas relações. Então, não é à toa que as religiões monoteístas se constituem e começam a formar essa transição do feudalismo para o capitalismo. Então, a gente não pode perder de vista essa situação. E aí, agora, na crise uma nova crise do capitalismo, que é essa intensificação neoliberal, mais uma vez as mulheres estão no foco do ataque, né, nas perdas de seus direitos, dos poucos, né, que foram conquistados ao longo desses últimos anos. Então, acho importante destacar isso. Perfeito. Diário Psi. Bom, eu ia perguntar para o João acerca da a famigerada masculinidade tóxica, mas a fala que o João fez já respondeu, porque também foi algo que a gente conversou no episódio solo anterior sobre masculinidade, mas o que você falou já deu para entender o que significa essa tal masculinidade tóxica. Mas aí, isso me surgiu também uma dúvida que a Madi pode responder para a gente. Madi, por acaso, existiria alguma espécie de feminilidade tóxica? Talvez a gente possa pensar quando há apenas um modelo de feminino, que todas as mulheres do nosso
nosso país, né, nossa sociedade, elas precisam, para se dizerem mulheres, estarem identificadas com um único modelo de feminino. Então, nesse sentido, quando a gente pensa numa masculinidade tóxica, que é uma masculinidade hegemônica, mediada pela violência, identificada com a negação do feminino, a gente poderia dizer que há também um modelo único que pode trazer uma toxicidade para as relações quando as mulheres são levadas, né, a se identificar com um único modelo de feminilidade, que é o modelo da subserviência, que é o modelo da sua identificação, da sua identidade sendo reconhecida pelos homens, né, o seu reconhecimento de fora, né? Uma mulher, ela só existe na nossa sociedade quando reconhecida pelo masculino, né? Tanto é que as mulheres, nós somos condenadas à juventude eterna, à beleza padrão, para agradar os homens, para sermos escolhidas pelos homens. Então, as mulheres estão sempre precisando desse reconhecimento para essa identificação de existência, para se colocar como existente no mundo, né? Então, se a gente só tem uma forma de ser mulher que é reconhecida e todas as outras formas ficam sufocadas, ficam oprimidas, a gente poderia falar esse nome também, né? Mas com uma toxicidade, talvez, do que se refere aos homens, é no sentido dessa relação com uma masculinidade que traz uma ideia de estar no mundo bélica, da guerra, da violência, da agressão. Não sei se por conta disso, né? Mas eu responderia sim para ti agora. Poderia pensar mais sobre isso, porque nunca ninguém me perguntou isso. Uma boa pergunta, né? Arif, me permita só um comentário em torno disso, porque eu acho sempre importante quando a gente se refere à masculinidade tóxica, de reiterar que nem toda masculinidade é tóxica, né? Porque como esse termo tem sido assim amplamente usado, inclusive porque ele didaticamente ele é bem interessante, né? Então corre-se o risco de fazer uma correlação quase que intrínseca entre masculinidade tóxica e masculinidade, né? Então eu só queria fazer essa observação de que nem toda masculinidade tóxica, existem outras masculinidades, né, que são saudáveis, vamos dizer assim, né? Outras masculinidades possíveis. A questão é que a masculinidade tóxica é que é a hegemônica, né? É a hegemônica. E por isso que a gente está aqui discutindo, mas por isso que eu acho que o termo são masculinidades, né? Isso. Feminilidades, possibilidades de ser homem, estar sendo homem, ser mulher, estar sendo mulher na sociedade. E ela é tóxica também, né, Madi? Porque é nesse processo de socialização dos homens que ela atua muito, né? Então, assim, como ela é hegemônica, então é difícil pensar um homem que não seja atravessado pelo machismo em alguma instância, né? Por exemplo. Sim. Você está ouvindo Diário Psi. Isso que vocês estão falando, eu acho que é interessante, inclusive, para quem está ouvindo e encontrar algum elemento de identificação, usar como reflexão profunda dos seus próprios comportamentos, porque, vez ou outra, em função, mesmo que a pessoa tenha um desejo de ter uma atitude diferente, um comportamento mais assertivo e mais fraterno, por assim dizer, em algum momento, em função da inserção social, vamos lá, num seio familiar, onde esse modelo ele é muito forte, essa pessoa acaba introjetando esses elementos e, de repente, por mais que ele faça um esforço tremendo, de repente ele pode se observar reproduzindo aqueles comportamentos. É interessante, né, que essa pessoa também possa estar se avaliando, se observando, quando, obviamente, há um desejo de ter uma outra atitude, um outro modelo referencial, né? E eu acho que é aí que está o lugar da psicologia, né? A psicologia pode oferecer um lugar de questionamento, um lugar de
formulação, né, dos seus princípios de estar no mundo. Quando o João trouxe a experiência do grupo, na minha experiência também profissional, eu tenho 28 anos de formada, assim, o grupo ele é uma das melhores estratégias de trabalho na psicologia. Né? Ele é muito potente, ele é muito promissor. E eu acho que nesse momento é um dos instrumentos que podemos ter para oferecer essa oportunidade, porque de fato, sozinho é muito difícil. Principalmente quando a gente não tem um entorno que facilite, né, que estimule. E o fortalecimento a partir dos encontros, né, em grupos mediados por psicólogas e psicólogos que têm preparo para fazer esse desenvolvimento e, claro, né, que profissionais que possam estar atentos a essa temática e não naturalize construções sociais, históricas e culturais como questões individuais e naturais, é uma oportunidade de conseguir fazer essa reflexão, porque não é fácil você ir de encontro ao que está estabelecido. É preciso se fortalecer e é preciso encontrar com iguais, é preciso se ver como eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. Outras pessoas estão pensando como eu, outras pessoas que estão se incomodando como eu, estão construindo formas de fazer esse enfrentamento. E nessa relação, nesse encontro, ambos, né, todos se fortalecerem para a construção de uma sociedade melhor para os que virão, né? Porque senão a gente vai deixar só escombro. Isso me preocupa muito. Nossa, a mim também. Claro. Diário Psi. Bom, não sei se vocês já assistiram a um filme chamado Eu Não Sou um Homem Fácil, que está inclusive disponível lá na Netflix, quem quiser conferir depois, onde no mundo as mulheres são o sexo forte e os homens são oprimidos, numa espécie de inversão, em que o feminismo seria o equivalente ao machismo atual. E aí isso me faz lembrar o que é dito por aí, né? Que o homem tem medo da ascensão feminina. Daí eu gostaria mais uma vez de ouvir vocês, o que é que vocês pensam sobre isso? Eu tinha assistido esse filme, achei um filme bem interessante, né? Ele é um filme que faz várias problematizações e ao mesmo tempo ele é um filme num certo tom de comédia também, né? Então é um filme divertido. E eu penso, Arif, que sim, sabe? Que existe sim um medo entre os homens com relação à ascensão feminina. O Gabeira tem um texto bacana sobre machismo, em que ele fala de uma política sexual, né? Assim, as relações entre homens e mulheres são relações de poder, e nessas relações predomina o exercício do domínio de um sobre o outro, né? Então, o poder, em termos sociais, ele está praticamente todo em nossas mãos, né, dos homens. São anos e mais anos de exploração de todas as mulheres por todos os homens, no sentido de que os homens criaram instituições que são um prolongamento da exploração que realizam a nível doméstico e a nível individual, né? A sociedade patriarcal, ela conseguiu impor a ideia de que o homem deveria produzir e a mulher deveria servir, né? Tentou reduzir o feminino a alguns papéis e qualidades que muito pouco tem a ver com a experiência da mulher, mas que é produto da visão que o homem tem dela. Empobreceu a mulher, tirou a autonomia e castrou a sua sexualidade. Então, a ascensão feminina, ela problematiza o domínio masculino e ameaça esse lugar de poder que os homens se acostumaram a ocupar, né? Então, os homens não estão mais diante de mulheres submissas, de mulheres que os respeitam incondicionalmente, né? A mulher que trabalha, que se relaciona com quem ela quiser, enfim, que é dona de si mesmo, questiona esta suposta autoridade masculina, né? Não me parece em vão que muitos homens tenham uma compreensão equivocada sobre o feminismo. E aí foi muito bacana ouvir a Madi falando sobre o feminismo, né? Porque a impressão que eu tenho é de que muitos homens tomam o feminismo como uma luta contra eles, e não como uma luta
pelos direitos das mulheres, né? Uma luta por igualdade de gênero. E sem esta luta, como a Madi muito bem falou, as mulheres ainda não estudariam, ainda não trabalhariam, ainda não votariam, né? Mas apesar desses avanços, ainda vivemos uma realidade de desigualdade, né? A filósofa americana Nancy Fraser, ela aponta a contradição do movimento feminista que se expandiu internacionalmente ao passo que o feminicídio, né, os salários inferiores, os assédios e diversas formas de opressão seguem existindo, né? Então, olhando essa contradição, elaborou a definição de que, na medida em que há um relativo êxito cultural do feminismo, né, pela expansão das suas ideias, há também uma derrota estratégica na medida em que a opressão segue existindo, né? Então, eu acredito que não há como mudar esse cenário sem, por exemplo, o aumento de representatividade feminina nos espaços de poder. E isso não vai se dar por uma concessão dos homens, né? Então, o medo de ascensão feminina, ela reflete o temor, né, pela perda de privilégios. Eu tenho muito essa sensação. Eu acho que existe, sim, de uma forma geral, né, particular. Eu acho que podem existir particularidades, assim, singularidades de homens que não sentem esse medo de alguma forma, mas de forma geral, apesar de eu não gostar de generalizar as coisas, eu acho que existe sim um medo da ascensão feminina. Eu assisti o filme e, na minha concepção, ele não faz uma mudança de um mundo de homens, dominado por homens e agora dominado por mulheres. Na verdade, a concepção de mundo continua de homens, só que com uma mulher assumindo aquelas características, né, que nós hoje dizemos que são dos homens. Então, na verdade, não há mudança, só houve uma troca, né, de lugar. Aí, talvez, a intenção era colocar os homens diante do horror que é ser tratado como eles tratam as mulheres. Então, eu entendo esse filme dessa forma, entende? Assim, o mundo que as mulheres pensam não é esse mundo pensado pelos homens. É igual à pornografia. A pornografia é algo que se coloca... tem pornografia heterossexual, né? Claro. Um homem e uma mulher, e aí tem assim, uma mulher sentindo prazer. Aquele prazer que se coloca ali não é um prazer de mulher, é um prazer de um homem pensando o prazer que ele gostaria que fosse da mulher. Então, é um pouco essa forma. Então, como o mundo ainda é pensado de homens para homens, o filme é igual ao filme pornô, né? Que é um desejo dos homens que fosse o prazer das mulheres. As mulheres não são ouvidas, elas não são colocadas a falar sobre isso. Então, o mundo pensado pelas mulheres não é esse mundo que nós temos hoje. O mundo pensado pelas mulheres é o mundo do cuidado, é o mundo que cuida da terra, que cuida das florestas, que cuida dos animais, das águas. Né? É o ecofeminismo, é o cuidado da Pachamama, da Mãe Terra, que é o feminismo das mulheres originárias deste continente, por exemplo, das mulheres que estavam aqui antes da invasão europeia. Né? Então, isso que a gente precisa pensar, essa ideia de que as mulheres querem esse mundo, as mulheres não querem esse mundo, nós não queremos isso, nós não queremos guerra, nós não queremos violência, nós não queremos opressão, humilhação, né, para se colocar no lugar de poder. Nós queremos parceria, nós queremos um mundo melhor para todos e todas. Né? E dessa forma, essas relações de poder se colocam como algo muito difícil, que, como o João disse, né, não vai ser concessão, porque para as mulheres terem igualdade,
né? Hoje nós somos 10% no Congresso Nacional, para sermos os 50% que somos da população, 40% dos homens vão ter que sair desse lugar. Então nós estamos disputando poder, sim, mas não para construir esse mundo que está aí, que está destruindo o planeta, que não vai ter mais vida. Assim, nossa espécie está em perigo. E todas as espécies do planeta, né? Nós já conseguimos matar muitos animais com a forma destrutiva que nós estamos lidando com o mundo, né? Com o planeta. Então, eu acho que isso é muito... Assim, os homens têm medo de que a gente faça o mundo que eles fizeram. Mas não é esse o mundo que nós queremos. Eu acho que isso precisa ficar muito claro. Assim, o feminismo que se expandiu também foi o feminismo liberal. O feminismo das mulheres brancas de classe abastada, que foi o feminismo da luta pelo voto, da luta por entrar na universidade, da luta por conseguir direito a trabalhar, né? Porque até os anos 60 a mulher casada tinha que ter autorização do homem para trabalhar, né? Do marido. Esse feminismo é um feminismo burguês, de mulher de uma determinada classe, porque as mulheres negras sempre trabalharam, são a base da sociedade. Então, nós defendemos hoje um feminismo para 99% das mulheres. E esse feminismo não cabe no capitalismo. É impossível a igualdade entre homens e mulheres no capitalismo, porque foi o capitalismo que aprofundou o que nós vivemos hoje, né? Então, esse processo precisa que os homens entendam que o mundo que nós queremos é um mundo de que todos possam viver bem. E para isso o planeta tem que existir, e para isso temos que estar vivas, né? E é esse chamamento que eu faço para que os homens possam dar a sua colaboração nesse processo, podendo pensar essas formas de masculinidade e essas formas que estruturam um mundo, que elas podem ser reorganizadas, reestruturadas a partir de outros princípios e outras concepções, que são as concepções e princípios femininos e feministas. O Arif, me permita só uma coisa. Tá. Caramba, Madi, como foi bacana ouvir essa sua leitura do filme, assim. Fiquei literalmente com a sensação de que o seu olhar melhorou o meu, sabe? Meu também. Como o machismo, né, é uma armadilha mesmo, né? Assim, eu acho que eu venho num esforço de desconstrução de tantas coisas, mas quando você foi trazendo essa percepção, é como se eu fosse ajeitando aqui a lente do meu óculos para poder enxergar melhor, né? E fez muito sentido para mim. E eu queria dizer mais uma coisa, assim, quando você falou do ecofeminismo, né? De que essa é uma coisa... Eu não sabia dessa denominação, né? Mas eu venho, assim, me deparando com um movimento que algumas mulheres têm feito e que chama muito minha atenção, né? Que é nessa direção mesmo, né? Que representa, assim, uma lição valiosa para nós enquanto espécie, que é de reconexão com a natureza, com os ciclos, né? Com o corpo, com o feminino que existe em todos nós, né? Aí eu me lembrei aqui de um TEDx que eu vi da Mônica Guerra, né? Em que ela fala disso de alguma forma, e tem uma coisa que ela diz que eu acho que é muito representativo, né? Assim, e que eu acho que tem a ver com a importância da ascensão no feminino, que ela diz assim: eu carrego o tempo dentro de mim, o universo dentro do meu corpo, eu sou cíclica. A cada 28 dias o céu muda e eu mudo também, né? Que é desse olhar para a importância de cuidar do planeta, né? E acho que as mulheres estão dando uma grande lição, essa, não sei se dá para chamar assim, mas essa linha, essa forma do ecofeminismo, eu acho que é fundamental para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Ecofeminismo, feminismo interseccional, que é o feminismo para 99%, que é o feminismo que considera as relações de raça e classe. Uhum. Maravilha. Você está ouvindo Diário Psi.
realmente é uma conversa muito bacana, bem interessante, e que com certeza acho que dá para estender por outros episódios. Mas para a gente apenas dar uma pausa, não encerrar em definitivo esse assunto, eu gostaria de ouvir vocês da possibilidade de imaginar um mundo com verdadeira equidade entre os sexos, gêneros, etc. Será que dá para a gente pensar diante do que está à nossa frente, Madi, João? Sim. Se eu não pensasse que tem saída, eu não estava aqui conversando com vocês. Que bom. Porque, olha, tem que ter esperança. Tá tudo desabando, mas a gente tem que lutar. Sim, vamos cair, vamos, mas em pé. Né? Vou estar em pé para cair. Bom, então meu trabalho ao longo de todos os anos que eu trabalho, da minha formação acadêmica, da minha relação com as minhas alunas e meus alunos, eu não tenho dúvida nenhuma que a única saída que nós temos é a educação. É preciso entender que a educação é o caminho, e a educação não é restrita à educação formal, tá? Esse programa é um programa de educação também, né? Então, assim, o acesso à informação, o acesso à ciência, a possibilidade de trazer para crianças, jovens, conhecimento, a possibilidade de pensar, ensinar as crianças, meninos e meninas, a pensarem, a questionarem, a se reconhecerem a partir, né, das suas experiências, é fundamental. E eu acredito que o caminho que nós temos, né, é de fazer esse enfrentamento, de fazer essa construção de novas possibilidades de relação, é a educação. Então, para isso, nós precisamos agora fazer decisões políticas que permitam que a educação seja um lugar de prioridade de fato, e não só na hora de pedir voto. Né? A gente tem que ver se as pessoas que a gente vota, de fato, estão trabalhando para a educação. Que trabalhar para a educação é votar por programas, por recursos para a educação. Né? Poder votar, né, pela possibilidade de que esses assuntos que nós estamos tratando aqui sejam tratados na escola também. As crianças precisam pensar que as meninas não são inferiores e que só servem para varrer casa, que os meninos mandam nas meninas. Isso tem que ser trabalhado na infância, na escola, né, durante todo o percurso formativo. Então, com essa esperança que eu sou professora, é com essa esperança que eu trabalho, formando psicólogas e psicólogos que possam levar essa ideia com eles ao longo da carreira que eles vão desenvolver. Então, essa é a minha esperança que faz estar aqui com vocês. Educação. Nossa, concordo muito também, viu, Madi, com o que você colocou. E eu fiquei pensando muito nessa questão. Eu tenho esperança também, e a minha esperança é a esperança de esperançar, né? Que não é de ficar esperando que aconteça alguma coisa, mas do agir, né? E eu tenho convicção de que o projeto Masculinidades Possíveis, ele é uma aposta micropolítica nesse sentido, né? Nesse sentido de que um mundo com uma verdadeira equidade entre gêneros, ele depende em grande parte de um reposicionamento do masculino. Né? Eu acho que os homens têm um papel importante nesse sentido, e importante, inclusive, sob esse olhar que a Marge provoca a pensar também, de que os homens precisam conversar entre si sobre isso, né? Nós precisamos tentar dar conta disso, né? De produzir outras formas de masculinos, né? E de transformações. E aí eu acho que um aspecto relevante nessa direção é a transição, né, da luta pela transformação pessoal
para a luta pela transformação geral da sociedade, né? A luta por equidade entre gêneros deve ser uma luta de todos, né? E que passa pela desconstrução do machismo, do enfrentamento ao patriarcado, né? E pela invenção de outras masculinidades possíveis que confrontem esses padrões fixos e determinantes do comportamento e das representações do que parece ser homem para a nossa sociedade, né? Por isso mesmo que eu acho que os homens têm um papel fundamental nesse caminho, né? Rumo a um mundo com verdadeira equidade entre gêneros, e a maneira que eu estou experienciando, agindo, né? É trabalhando com um grupo de homens, né? E pensando a importância da paternidade também, nesse sentido, né? Então, outro ponto que eu também acho importante é de batalharmos por essa representatividade maior das mulheres, né? E também de outras categorias de gêneros nos espaços de poder, né? Já que essa hierarquia, né, ainda que seja uma hierarquia imaginada entre homens e mulheres, né, traduzida nesse modelo binário fixo, ela opera no nível institucional, né? Ela toca os âmbitos político, social e organizacional. Então, a construção da equidade entre gênero deve se dar para além, né, das relações nos círculos sociais mais íntimos, né? Alcançando também estes níveis representados, por exemplo, pela igreja, pela escola, pelo governo, né? Então, eu me coloco dessa forma, né? E se não acreditasse que fosse possível, não estaria aqui conversando, não estaria trabalhando com homens, né? Para que a gente repense nossa forma de estar no mundo. Diário Psi. Nosso episódio 22 do nosso podcast Diário Psi vai chegando ao fim. Não um fim, mas apenas uma pausa que futuramente nós poderemos voltar à sequência esse assunto que é realmente fabuloso, grandioso, e precisamos realmente sempre estar falando sobre o feminino, o masculino. Nesse diálogo, recebi a doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, UNB, a professora adjunta 2 da Universidade Federal do Acre, Madi Porto, e com o mestre em Psicologia Social e psicoterapeuta João Martins. João e professora Madi, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, fiquei muito feliz e espero contar mais uma vez, muito em breve, com a presença novamente em episódio solo ou, mais uma vez, nesse bate-papo num futuro próximo. Muito obrigada. Eu gostei muito. Foi ótimo. Eu agradeço também, quero dizer, do prazer de poder ter conversado aqui com você, Madi. Eu escutei também o seu episódio solo e estou muito feliz de poder ter tido essa conversa. E, Arif, você continua maravilhoso na condução, viu? Já considero um amigo, viu? Agradeço demais pelo convite e agradeço aos ouvintes que chegaram até aqui também. Muito obrigado. Todo mundo que passa pelo podcast Diário Psi, eu já coloco como parceiros de uma história, de um projeto em que eu dou extensão a algo que já era muito natural na minha vida, que era a comunicação. E aí todo mundo que passa por aqui, para mim, se torna um parceiro de diálogo, de construção de conhecimento e também parceiros de história, porque eu quero que esse programa, esse podcast, ele seja útil realmente, socialmente falando, não apenas para alimentar esse meu desejo de colocar em prática um projeto. Nosso podcast Diário Psi vai ficando por aqui, voltando na próxima semana com mais um tema muito bacana, contando também com a sua participação. Lembrando que você também pode sugerir temas, pode sugerir outros convidados. Você pode interagir conosco, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima semana com muito mais.
Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo.